O ano era 2021, a energia limpa era a nova fronteira. Em busca de energia desde a primeira revolução industrial, nós queimamos toneladas e toneladas de combustíveis fósseis, principalmente carvão e petróleo. Agora, além de lucros, as empresas buscavam redenção. Olhamos para todos os lados, vento, água, sol e até para o átomo em busca da resposta para nossa pergunta energética: aonde está o futuro? É engraçado pensar que a maior empresa de energia limpa do país tenha surgido da combinação de transatlânticos do setor de energia. De um lado, a brasileira Cosan, gigante do açúcar e etanol, do bilionário Rubens Ometo, a personificação de várias gerações da família necessária para a transformação de um conglomerado de usinas do interior de São Paulo na maior produtora de biocombustível do Brasil. Do outro lado, simplesmente a Shell, empresa metade inglesa, metade holandesa, titã da energia e fundada para o petróleo. Foi nesse contexto, em 2021, que aconteceu o maior IPO até aquele momento. Com captação de 6,9 bilhões de reais, nascia a Raízen, uma joint venture, ou seja, uma empresa que nascia da fusão entre os interesses da Cosan com a Shell. O mundo havia mudado. Energia limpa, que antes era o futuro, agora era o negócio. Nada poderia dar errado, mas deu. Uma tempestade perfeita, a Raízen viu despencar o seu valor em 4 anos, ao mesmo tempo em que cada vez mais se sufocava com as suas próprias dívidas. Na história de hoje, vamos entender como é que a união entre a Cosan e a Shell, que prometeu seu futuro de energia no Brasil, acabou desmoronando numa rede de dívidas que levou a Raízen a repensar todo o seu presente, seu passado e seu futuro. Era apenas mais uma manhã de terça-feira em Sertãozinho, uma pequena cidade a 4 horas de São Paulo, no centro da região canavieira do Brasil. Naquele dia, quase todos que trabalhavam na usina Santa Elisa da Raízen iriam perder o seu emprego. A unidade, que impulsionou a economia da cidade por quase 90 anos e considerada a joia da coroa das usinas de açúcar, estava paralisada e sem data para retomar. O mercado era o sintoma mais visível de que alguma coisa ia muito mal no coração de um dos maiores gigantes de energia do mundo. Esse gigante é a Raízen, uma empresa que nasceu sob a sombra da ambição. Uma joint venture 50-50 entre a brasileira Cosan, que entrou com as usinas de açúcar e etanol, com a Shell, com toda a sua infraestrutura global de distribuição. A promessa era simples e poderosa: criar uma potência mundial em energia limpa, focada em biocombustível. E eles criaram um monstro. Em 2021, a Raízen fez o maior IPO do ano no Brasil, levantando quase 7 bilhões de reais para o seu caixa. Nasceu valendo 76 bilhões de reais, mais do que sua própria mãe, a Cosan, avaliada em 48 bilhões de reais. Mas para construir um império tão rápido, a empresa precisou de combustível. E esse combustível, no caso, foi a sua dívida. Uma aposta ousada que agora, com a Santa Elisa fechando as portas, parece ter cobrado um preço muito alto. Como que uma das maiores promessas da Bolsa Brasileira se tornou uma empresa com ações em queda de mais de 80% e com uma dívida de quase 50 bilhões de reais? A resposta, ela começa aqui, nos campos de Sertãozinho. Para você entender a queda da Raízen, é preciso entender o que ela sacrificou. A Santa Elisa não era apenas mais um ativo. Inaugurada pelas famílias Marchesi e Biagi nos anos 30, ela era um símbolo. Aurílio Biagi Filho, herdeiro que dirigiu a usina entre 1971 e 2002, considerava ela parte da minha história pessoal e da história da região e também símbolo do desenvolvimento de Sertãozinho. Adquirida por sua família em 1936, a usina cresceu junto com o Brasil. Em 1998, a Santa Elisa se tornou a usina com maior volume de moagem do mundo na época, processando 7 milhões de toneladas de cana. Ela era a joia da coroa do setor sucro-alcooleiro. Essa usina, com sua capacidade de processar 3,6 milhões de toneladas de cana, era o tipo de ativo que a Raízen buscou para se tornar a maior companhia de etanol de cana-de-açúcar do mundo. A compra da Biosev em 2021 por 3 bilhões e 600 milhões, que incluía a Santa Elisa, foi um movimento agressivo para consolidar o seu domínio. A joia da coroa de uma família que se tornava mais uma peça no tabuleiro de um gigante corporativo. Mal sabiam que, poucos anos depois, essa mesma joia seria paralisada e sua cana vendida para tentar estancar uma hemorragia financeira. A história da Raízen, desde a sua fundação em 2011, é uma aula sobre velocidade. A lógica era juntar a força bruta da Cosan na produção com toda a capilaridade global da Shell na distribuição. E o resultado, ele foi imediato.
Em 2012, já se expandia em Santa Catarina com a Mimi Distribuidora. Em 2013, construiu o primeiro duto exclusivo para etanol do país. Mas a grande virada, a aposta que a colocaria no mapa de energia do futuro, veio em 2014. A produção em larga escala do etanol de segunda geração, o E2G. Um biocombustível feito dos resíduos de cana, como bagaço e palha. Era a narrativa perfeita. Sustentabilidade, inovação e escala. A empresa investiu mais de 6 bilhões de reais em 5 novas plantas da E2G. E a expansão não parou. Em 2018, comprou os ativos da Shell na Argentina por 916 milhões de reais. Em 2021, no ano do IPO, começou uma tempestade de aquisições. A Biosev, com suas 9 usinas, a Barcos e Rodados, no Paraguai, e a divisão de lubrificantes da Shell no Brasil no ano seguinte. A Raízen chegou a ter 8.000 postos de gasolina e se tornou a 5ª maior empresa de energia do Brasil. Aquele titã parecia invencível. Mas toda festa tem uma ressaca. A expansão voraz da Raízen foi financiada com crédito farto e crédito barato. A empresa dobrou seus investimentos e gastos, contratando a maior parte da sua dívida quando a taxa de juros brasileira estava lá embaixo. Em 2020, com a pandemia, a taxa de juros caiu ainda mais, só que com o passar do tempo, o cenário virou. E a alta dos juros agiu como uma faca no pescoço no balanço da companhia. A dívida, que era antes o motor do crescimento, se transformou numa âncora. E uma âncora pesada. Ao final da safra 2024-25, a dívida líquida já era de 34,2 bilhões de reais. Em 2025, o total chegou a assustadores 49 bilhões de reais. O mercado, que antes aplaudia a expansão, agora cobrava uma conta. O resultado foi um colapso no valor das suas ações. 4 anos após o IPO, os papéis da Raízen acumulavam uma queda de mais de 80%. A empresa, que nasceu avaliada em 76 bilhões de reais, hoje vale uma fração disso. O sonho de energia limpa esbarrou na implacável realidade matemática financeira. Dívidas colossais, mais juros elevados, igual uma asfixia financeira. O prejuízo veio a cavalo, e até projetos promissores, como as lojas de conveniência OXXO, ou OXXO eu nunca soube pronunciar, parceria com a FEMSA, que é a engarrafadora da Coca-Cola no Brasil, elas viraram fardo, acumulando um prejuízo de 289 milhões de reais em 2024. Nesse cenário de desespero por caixa, que a venda de ativos se tornou uma das saídas. O primeiro movimento drástico foi justamente ali, a paralisação da histórica usina Santa Elisa e a venda de sua cana para concorrentes. Um ato que, para a empresa, foi um ajuste de capital, só que para a história foi o fim de um símbolo. A Raízen nasceu como uma aliança de titãs, com uma visão de dominar o futuro da energia. Ela cresceu de forma explosiva, comprando tudo que via pela frente, movida à dívida barata. Mas quando a música parou, quando os juros começaram a subir, a empresa se viu encurralada e foi forçada a paralisar suas próprias joias para sobreviver. E agora? O fechamento da Santa Elisa foi o fundo do poço? Talvez não. A empresa busca saídas. A venda de ativos continua e rumores sobre a entrada de um sócio estratégico como a gigante japonesa Mitsubishi circulam no mercado. Uma gestão de capital poderia ser o fôlego que a Raízen precisa para reestruturar sua dívida e para voltar a focar no seu plano original. A história da Raízen é um conto humano sobre ambição, risco e o custo do crescimento a qualquer preço. A promessa de energia limpa, ela continua sendo o futuro, só que ela precisa ser lucrativa. É assim que a banda toca. E nesse mundo, quem paga a banda é quem escolhe a música. Como disse Maurício Biagi ao lamentar o fim da sua usina, a Santa Elisa pode ter encerrado temporariamente suas atividades, mas o que ela construiu, isso jamais vai ser apagado. O mesmo pode ser dito da Raízen, apenas o tempo dirá se o gigante de pés de barro vai conseguir se reerguer ou se a sua história será lembrada por aquilo que sacrificou e te aguarda pelos próximos capítulos dessa história. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa teu comentário e se quiser ter uma conversa gratuita sobre como a gente pode te ajudar a investir melhor, aperta aqui e agenda uma sessão de análise de carteira. Um grande abraço e até mais.